10 horas e 57 minutos, vamos mudar totalmente de assunto aqui no Manhã Bandeirantes e falar agora sobre os destaques internacionais com a Beatriz Ferretti, que está sempre aqui conosco e também sempre na Band News TV, tratando desses assuntos que chegam de outros países. São dois muito importantes e que mexem com o comando de países que são fortíssimos na economia global. O mais novo que nós temos é o seguinte: o atual presidente americano Joe Biden, que estava sofrendo uma pressão, está ainda sofrendo uma pressão daquelas para que desista de concorrer à reeleição, porque há uma chance muito grande do partido dele, com ele como candidato, perder para o ex-presidente Donald Trump. Ele está batendo o pé e falando: eu vou continuar aqui. Publicou até uma carta hoje, agora há pouco. Beatriz Ferretti, bom dia. Exato. Bom dia, Lupato. Bom início de semana a quem nos acompanha. O presidente Joe Biden enviou uma carta aos democratas do Congresso norte-americano e publicou esse mesmo texto também na rede social X, dizendo que está firmemente comprometido em continuar a campanha eleitoral para derrotar Donald Trump nas urnas. Essa carta é divulgada, como você disse, em meio a uma pressão crescente para que ele desista dessa campanha eleitoral depois do desempenho considerado desastroso no debate com Donald Trump na semana retrasada. 5 democratas congressistas se reuniram ontem e, durante uma videoconferência, reiteraram esse apelo que está acontecendo por várias frentes para que Biden desista da campanha, mas, pelo jeito, ele deve continuar, viu? Ele está resistindo bem a toda essa pressão e, com isso, cresce, como você disse, a possibilidade de que Donald Trump vença as eleições em novembro, né? Pelo menos é o que mostram pesquisas de intenção de voto. A mais recente mostrou que Donald Trump conquistou uma vantagem de pelo menos 6 pontos percentuais em relação a Joe Biden. Só que, mesmo assim, a gente percebe que a alta cúpula do Partido Democrata ainda está tentando convencê-lo a desistir, e essa pressão também ocorre por parte de não só os democratas, mas também a população em si, e principalmente a imprensa norte-americana, que está sendo muito dura e pedindo para que Biden desista. Ele, que tem 81 anos de idade, vai completar 82 ainda em novembro deste ano. Ou seja, completa 82, terminaria esse próximo mandato com 86 para 87 anos. É muita coisa, né? Realmente, para uma pessoa comandar, para ser o homem mais importante do mundo, como dizem, né? Presidente dos Estados Unidos. No último debate, além do desempenho na fala mesmo muito ruim, algumas pessoas notaram justamente isso, né? E apontaram que, fisicamente, de saúde, o Joe Biden não parece estar tão bem. E passou, ao longo desses primeiros 4 anos à frente dos Estados Unidos, por alguns momentos de instabilidade, diríamos assim, no quesito saúde. A gente vai continuar acompanhando porque, além de tudo, tem um outro problema. Se não for Joe Biden, quem será candidato democrata? Fala-se em Kamala Harris, que é a vice-presidente, ou às vezes até a ex-primeira-dama Michelle Obama, que não está querendo muito, mas talvez tenha que salvar o partido. Dá um rolo essa situação no Partido Democrata, que geralmente é quem tem a campanha mais tranquila, né? Você está no cargo, você fica mais tranquilo, só acompanha qual que é a situação nesse início, porque ainda estamos muito distantes das eleições nos Estados Unidos, mas nesse caso não. Eleição que acabou de acontecer pertinho da gente na França, e com uma virada da centro-esquerda, da esquerda na verdade, que numa coalizão com o partido de centro acabou conquistando uma maioria para o próximo governo francês, derrubando a extrema-direita liderada por Marine Le Pen. Agora, nós temos uma informação de que, apesar de um possível pedido de demissão, o primeiro-ministro continua no cargo por decisão do presidente Emmanuel Macron. Só que os próximos dias serão de muita negociação e muito falatório também lá na França, Beatriz. É uma eleição marcada por muitas surpresas, né? E, por enquanto, o parlamento da França segue no limbo, porque, apesar da esquerda ter vencido, não conseguiu a maioria simples para governar sozinha, vai precisar fazer uma coalizão com a coligação de centro
do presidente Emmanuel Macron para, sim, ter o direito de nomear um primeiro-ministro. Então, diante dessas negociações que começaram hoje, o presidente Macron decidiu manter Gabriel Attal como primeiro-ministro, pelo menos até a Olimpíada, que, aliás, começa no final deste mês, né? Então, o país, enquanto vive essa expectativa de receber os Jogos Olímpicos, agora enfrenta essa situação delicada na política. Embora tenha sido considerado uma vitória para Macron, porque ele conseguiu avançar o avanço, né? Ele conseguiu, aliás, conter o avanço da extrema-direita, ele pode ter uma dificuldade de governar caso não consiga conversar bem, né? Manter as boas relações com o partido de esquerda que venceu Nova Frente Popular. O partido de esquerda conseguiu 182 assentos no parlamento, precisava de 289 para governar sozinho e, por isso, vai fazer essa aliança com o centro, né? O partido Juntos de Macron, que conquistou 168 assentos. Agora, o Reunião Nacional, que é o partido de extrema-direita de Marine Le Pen, conseguiu 143 assentos, muito menos do que o primeiro turno, quando eles obtiveram 300 assentos do parlamento. Por que essa mudança? Houve durante a última semana, né, de um turno para o outro, foi apenas uma semana de distância. Mas teve muita conversa, muito convencimento, não só de Emmanuel Macron, mas também de personalidades da França, e não só políticas, mas também do esporte, né? O Mbappé, o capitão da seleção francesa, fez vários apelos, mirando principalmente na população mais jovem, pedindo voto contra o extremismo, tanto da direita quanto da esquerda. Então, diante dessa união, da coligação entre centro e os esquerdistas, foi possível conter o avanço da extrema-direita e também isso ocorreu graças à participação recorde de eleitores que foram às urnas no segundo turno, a maior participação em 40 anos, cerca de 60 eleitores foram votar, lembrando que o voto não é obrigatório na França, então isso poderia fazer toda a diferença e, de fato, foi o que se concretizou nas urnas, mas agora vai ter muito trabalho pela frente, viu, Lupato? Porque, como a gente falou, não acabou por aí. Vamos ver quem vai ser o primeiro-ministro. Até agora, a gente não tem ideia de quem possa ser. A esquerda deve ter o direito de nomear, porque, apesar de não ter conquistado a maioria simples, total, mas teve a vantagem ali, 182 assentos, então, fazendo essa coligação com o centro, a esquerda vai poder nomear um premier, e aí o Macron vai ter que aceitar. E aí, sem uma maioria, né, de um dos partidos, de uma das coligações, aí vai ter que juntar centro-esquerda, e mesmo com essa derrota da extrema-direita, que era o principal objetivo dessa antecipação do pleito por parte do presidente francês, a França aparece nos números dividida. E não em 2, em 3. Porque mesmo assim, muitas cadeiras para a extrema-direita, que continua crescendo, mas foi freada nessa hipótese de assumir de fato o governo, de conseguir indicar um primeiro-ministro. De qualquer forma, se você pega o número absoluto de eleitores, quase 11 milhões votaram na direita, quem mais conseguiu ali, né, especificamente votos no partido na extrema-direita. Então, com certeza não vai ser tão fácil assim a negociação para o novo governo e, além disso, também a forma como o Macron vai conseguir colocar todo mundo junto para costurar anos mais tranquilos para a França. Obrigado, Beatriz Ferretti, pelas informações. Sei que o horário está apertado. Valeu demais por ter participado aqui com a gente. Valeu, obrigada. Agora, 11h06. 11 999 048756